Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos meditando nesse tempo a respeito do livro de Tiago e aprendendo na prática como deve viver um servo do Deus Altíssimo. Estamos falando sobre o mau temperamento que muitas vezes é revelado por meio da ira. Tiago, ele nos diz que nós devemos ser tardio para nos irar. Esta palavra é muito importante nós entendemos, porque a ira também tem a ver com as nossas palavras. Enquanto não se profere nenhuma palavra, esta palavra está sobre o nosso domínio. Mas quando ela é proferida, a sentença, esta pessoa já está presa àquilo que disse. Então, diz Tiago, sejamos tardios para nos irar. Mais uma vez, então, ele está demonstrando algo que deve ser feito com reflexos lentos, com uma certa dificuldade em fazer. Nós devemos impedir que a ira entre em ação. Com muita propriedade, nós vemos também Salomão, sábio Salomão, falando a respeito da ira. Provérbios 16, 32, ele diz assim: melhor é ser longânimo do que valente. Aquele que domina o seu espírito daquele que quer dominar uma cidade. Pois a maior demonstração de força, segundo a Bíblia, é ter autocontrole, ou domínio próprio, ou autodomínio, e não domínio sobre os outros, como nós vemos hoje. Sobre a ira, há alguns aspectos que nós devemos, então, considerar. Então, vamos ver quais são os aspectos importantes que nós devemos considerar a respeito, então, da ira. Primeira coisa, a ira é proibida para os crentes. Mateus, capítulo 5, versículo 22, nosso amado Jesus, aquele a quem nós devemos seguir, ele nos diz: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. E quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Então, podemos ver que o cultivo de sentimentos negativos contra um irmão é vedado ao seguidor de Jesus Cristo. A segunda coisa importante sobre a ira que nós devemos entender está lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, que nos diz assim: a ira deve ser abandonada. A ira não é um sentimento que deve estar no coração de um crente. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritaria, nada de insultos e de maldade. Lemos também lá em Colossenses capítulo 3, versículo 8, que diz assim: mas agora deixem tudo isso, a raiva, a paixão e o sentimento de raiva ou de ira, e que nenhum insulto ou conversa indecente saia da boca de vocês. Eles estavam falando para pessoas crentes, aqueles que conhecem o Senhor Jesus e a sua palavra. São para os seus seguidores. Terceira coisa importante nós entendermos sobre a ira, que a ira é obra da carne, da natureza não regenerada. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 20, nós lemos o seguinte: são bem conhecidas as coisas que a natureza produz: a imoralidade, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos e também as feitiçarias. As pessoas ficam inimigas, elas brigam, elas ficam com raiva e se tornam
ansiosas, ciumentas e ambiciosas. Ou seja, separam-se em partidos ou em grupos, diz a Bíblia na linguagem de hoje. A ira, então, e a dissensão estão no mesmo nível, diz a palavra de Deus, da idolatria e da feitiçaria. E Deus odeia a idolatria. Deus odeia a feitiçaria. Quarta coisa importante a respeito da ira que nós precisamos entender é que a ira não traz benefício a ninguém, nem para cultivá-la de forma alguma. Algumas pessoas até falam sobre ira santa. Não existe isso. Aliás, faz muito mal a quem cultiva a ira do que quem é o objeto dela, que é uma coisa importante da gente entender, né? Se eu estou envenenado com a ira, eu sou a pessoa mais prejudicada. Então, agasalhar a ira no nosso íntimo é como colocar um ácido corrosivo num recipiente não tratado. Se uma pessoa odeia a outra, está odiada, esta pessoa que é odiada, ela continuará comendo, bebendo, dormindo e levando a sua vida normal. Mas aquele que odeia, cada vez que vê o objeto da sua ira, se sentirá mal. Muitas doenças nervosas, né, e emocionais são consequências de sentimentos destrutivos, acalentado geralmente contra outras pessoas. Quinta coisa importante a gente entender a respeito da ira. A ira e a crueldade andam juntas. Essa é uma das mais fortes razões pelas quais os servos de Jesus devem, sim, fugir da ira, pois ela induz à crueldade. À beira da morte, Jacó amaldiçoou Simão e Levi por causa da raiva e da maldade de ambos. Gênesis 49:7 diz assim: maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Então, a atitude violenta de Simão e Levi, nós conhecemos na história de Gênesis, capítulo 34. No momento de ira, foram então privados das maiores bênçãos que eles poderiam receber. Acabaram recebendo a maldição do seu pai. Sexta coisa importante de nós entendermos a respeito da ira, que a ira não deve ser acalentada por nenhum cristão. Todos aqueles onde Cristo habita, ou que estão habitando em Cristo, não cabe neste coração de um Deus bom e amoroso a ira. Em Efésios 4:26, nós temos também um texto muito importante que nos diz assim: se você ficar com raiva, não deixe que isso faça pecar, e não fique com raiva o dia todo. Há um sentimento, então, momentâneo diante de determinadas circunstâncias que nós deixam passar direto, que nós devemos deixar passar. Mas quando nós acalentamos a ira, deixando o sol se pôr sobre ela, isso pode arruinar o nosso dia, o dia todo, e isso é errado. O que nós podemos aprender, que nós devemos liberar perdão, né, para as pessoas que nós, às vezes, nutrimos esse sentimento de raiva ou de ira por um instante, por um momento. Não deixarmos passar a ira para o outro dia, porque o nosso coração endurece e fica cada vez mais difícil depois nós nos livrarmos, então, dessa ira. Não se deve acalentar isso, porque ela, além de ser errada, também ela é inútil. A ira do homem, diz a palavra de Deus, não opera a justiça de Deus. Nossos sentimentos não obrigarão Deus a agir desta ou de qualquer maneira. A palavra de Deus diz, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova, pois os frutos da raiva não serão jamais aprovados por Deus. Deus fez uma pergunta a Jonas: é razoável esta tua ira? Jonatas 4:9. Mas que pergunta extrema e profunda Deus fez a este homem. De que adianta a ira? Nem ao menos ela é razoável. Nós estamos então estudando o livro de Tiago,
porque as citações de outros livros, elas também nos ajudam a entender que a palavra de Deus, né, que Deus e a própria palavra, ela tem a unidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, a palavra de Deus, ela trabalha pela unidade. Todo o ensino de Tiago, todo o ensino da palavra de Deus, ela fala sobre a unidade. Nós devemos caminhar juntos. Todo o seu ensino, então, trabalha pela unidade. Então, é muito importante isso. Amanhã nós vamos falar como nós podemos, então, nos livrar desse sentimento ruim que nós não devemos abrigar em nosso coração, que é a ira. Nós vamos continuar. Que Deus abençoe você. Então, até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.